Bom dia, meus amados irmãos, graça para o Senhor Jesus. Vamos às nossas meditações no Catecismo Maior de Westminster. Hoje, a pergunta 82. A pergunta é a seguinte: em que tempo se realiza a comunhão em glória que os membros da Igreja Invisível têm com Cristo? Segue a resposta. A comunhão em glória que os membros da Igreja Invisível têm com Cristo realiza-se nesta vida e imediatamente depois da morte, e é finalmente aperfeiçoada na ressurreição e no dia do juízo. Bom, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18 diz: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Também em Lucas 23, 43, diz assim: Jesus lhe respondeu para aquele malfeitor que estava ao lado no momento da crucificação: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Pois bem, o que acontece? As bênçãos da salvação, elas são administradas em dois tempos. Elas são administradas no presente, nós desfrutamos dessas bênçãos já no presente, mas também são administradas no futuro e serão desfrutadas plenamente lá. Por que isso acontece? Porque a redenção, a obra da redenção, ela de fato, ela aconteceu na história humana e aconteceu, portanto, no tempo presente. Claro que eu estou me referindo ao tempo presente para fazer uma contraposição à era vindoura, ao novo céu, nova terra. Então, o tempo presente é a história humana. Então, Cristo veio e realizou toda a obra de redenção, cumpriu a lei, sofreu em nosso lugar, pagou a pena, foi até a cruz do Calvário. Então, tudo isso aconteceu no tempo presente. E uma vez que ele consumou ali, como ele disse na cruz, está consumado, então a redenção ela tem um tempo presente. Os benefícios vêm imediatamente no tempo presente. Todavia, ela também tem um caráter futuro. Por quê? Porque há algo que ainda não foi realizado por ele, né? Ele foi para a destra do Pai e ele não fez algo ainda, algo que ele prometeu que voltaria para fazer, que é a restauração da criação, que é essa purificação da criação, no que diz respeito à questão da própria existência, né? O ser humano, a criação está fora, longe do pecado, ser tirado o pecado dela. Então, o pecado não foi tirado ainda da criação. Então, quando Jesus voltar, o que ele fará? Ele vai tirar o diabo, né, e os seus anjos, e serão lançados no lago de fogo. Também os ímpios serão lançados no lago de fogo. Portanto, veja que o mal está sendo o que ali? Tirado da criação. Isso só vai acontecer no futuro. Então, por isso que ela tem um caráter também futuro. E também o pecado. E aí pensando em nossas vidas, né? As nossas vidas, elas serão purificadas. Como Paulo diz em 1 Coríntios 15, seremos incorruptíveis. Teremos uma vida pura, onde não teremos mais a inclinação para o pecado. Todos nós temos uma inclinação natural para o pecado. Não teremos mais. Então, pecado tirado. Então, tanto lançados seres maus para o lago de fogo, quanto o próprio pecado tirado de nossa natureza, né? Ele que é como um parasita ali, que está corroendo, que está desgastando, que está prejudicando a nossa natureza criada à imagem de Deus. Então, o que acontece? É que quando a criação estiver totalmente purificada, aí as bênçãos serão plenas. Então, veja, ele realizou na história, no tempo presente, e nós, portanto, já desfrutamos dos benefícios da salvação. Mas quando ele voltar e restaurar, então, obviamente, a plenitude dos benefícios poderão ser desfrutados. Mas, como nós falamos, nós já temos as bênçãos. Então, todos os cristãos já desfrutam das bênçãos da salvação. E nós podemos ver isso em alguns textos, como Romanos 5:1, quando o apóstolo Paulo diz: justificados, pois, mediante a fé, temos
paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Já estamos desfrutando de benefícios da redenção. Em Romanos capítulo 8, versículo 1 e 2 diz: Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito e da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Veja que ele fala sempre como algo presente. Acontece, nós temos, é algo real, presente para nós. Também, Gálatas 2:20, uma expressão de Paulo acerca da sua vida, mas ele fala dos benefícios da redenção presente. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, ele já está desfrutando dos benefícios da salvação, de tudo aquilo que Cristo fez e que já nos foi dado graciosamente. Em Efésios, capítulo 1, versículo 3, Paulo diz: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Veja, sempre uma referência ao tempo presente. Portanto, herdeiros das bênçãos de Deus, já desfrutamos dos benefícios da salvação realizada na história por meio de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Também, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, ele diz: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamares as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Veja que ele diz sois. Então, tempo presente também. E dentre essas bênçãos se encontra a comunhão com Cristo. Nós já desfrutamos de comunhão com Cristo. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9, o apóstolo Paulo nos diz: Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós somos chamados à comunhão, já desfrutamos da comunhão com Cristo Jesus. Capítulo 10, versículos 16 e 17, ele diz ainda: Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Veja que ele coloca como algo já desfrutado, algo que a igreja já se beneficia no tempo presente. Em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, que é a bênção do apóstolo à igreja, ele diz: A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Veja que ele está sempre se referindo a algo presente. Também em 1 João, o apóstolo João diz à igreja acerca da comunhão: e que temos visto e ouvimos e anunciamos a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Portanto, já desfrutamos da comunhão com o Senhor, porque já estamos unidos a Cristo, né? Como Paulo vai dizer em Romanos capítulo 6, nós somos unidos a Cristo na morte, fomos unidos a Cristo também na ressurreição. Então, nós já estamos em comunhão com Ele, já estamos unidos a Ele, já participamos, partilhamos de todas essas bênçãos que o Senhor conquistou para nós e já são, portanto, presentes. E após a morte, nós já desfrutaremos, né? Pensando naqueles que já morreram, desfrutam da comunhão em glória com Cristo, né? Como nós lemos Lucas 23, 43, hoje mesmo estarás no paraíso comigo. Nós também podemos ver em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 8, em que Paulo nos diz: Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Veja a coisa interessante. Ele, vendo a realidade da redenção, sabendo que já desfruta das bênçãos, ele pensava às vezes: como seria bom já estar com o Senhor.
como seria bom já estar desfrutando dessa comunhão em glória com Cristo Jesus. Então, Paulo considera que a bênção é uma conquista para já se desfrutar dessa bênção. Portanto, aqueles que morrem em Cristo já desfrutam da comunhão em glória com Cristo, já desfrutam da bênção de estar vivenciando a presença graciosa de Cristo Jesus. E é interessante que em Apocalipse aparece algumas vezes a vitória da igreja, naqueles 7 ciclos que nós temos em Apocalipse. E esses momentos em que o ciclo vai mostrar a vitória da igreja, a vitória dela não está num triunfo, no sentido de ter brigado, guerreado e vencido, mas está na sua perseverança. Essa é a vitória da igreja. E, portanto, é por isso que aparecem sempre os mortos, ou seja, eles morreram por Cristo Jesus. Eles não desistiram, eles perseveraram. E quando eles aparecem como os que estão diante do Senhor, eles estão na presença do Cordeiro, em glória, eles estão como vencedores, porque eles realmente foram perseverantes, e eles estão louvando a Deus, e clamavam em grande voz, Apocalipse 7, versículo 10, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. E eles adoram a Deus e louvam ao Senhor. E diz o texto que então João vê aqueles que estavam com vestiduras brancas diante do trono. E aí ele pergunta, quem são? Respondi-lhe: meu Senhor, tu o sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. Veja, eles já desfrutam em glória da comunhão com Cristo, dos benefícios de terem sido redimidos e perseverado até o fim. E aí eles aparecem sempre vitoriosos. A vitória da igreja em Apocalipse é a sua perseverança. E na sua perseverança, ela desfruta da comunhão com Cristo em glória, ela desfruta das bênçãos com Cristo em glória, já está diante do Senhor, adorando e se alegrando com Cristo em glória. Algo, portanto, presente. Todavia, não devemos esquecer que é quando Jesus voltar que vamos desfrutar da plenitude de tudo isso, Porque é quando Jesus voltar que nós vamos realmente ver o novo céu, a nova terra, a restauração de tudo, e estaremos vivenciando a eternidade completamente incorruptíveis. Paulo, como disse, fala isso em 1 Coríntios capítulo 15, quando ele nos diz: e isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. E ele diz que então é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Então é nesse momento que nós desfrutaremos da plenitude de todas essas bênçãos que Paulo diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17, que depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, ou seja, com os que morreram, e que então Jesus trará em sua companhia, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, é algo presente, eles já desfrutam da bênção, da comunhão em glória com Cristo, mas também é algo futuro, a plenitude dessa bênção. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus amado, bendito seja o teu nome. Toda honra, glória e louvor ao teu nome. Agradecemos por tudo, colocamos a vida nas tuas mãos, pedimos a tua direção e agradecemos pelas bênçãos. Que o Senhor nos conforte o coração por tua palavra sempre. É o que nós oramos, gratos por tudo que o Senhor tem feito e há de fazer ainda. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e tenha um bom dia.